Hola, bienvenidos a la clase de español. Yo soy la maestra Dayani y hoy vamos a hablar sobre el uso de las conjunções. Acompanhe. Bom, o que são as conjunções? As conjunções, elas vão ser aquelas pequenas partículas dentro dos nossos textos que vão relacionar as palavras, as orações. Ou seja, elas vão ser uma espécie de conectores. Elas estarão aí fazendo a associação de cada uma das nossas frases. E elas são invariáveis. De certa forma, as conjunções, elas não têm um significado próprio. Então, se você encontrar essas palavras soltas, elas não vão ter nenhuma expressão. Mas dentro do texto elas vão fazer uma diferença enorme, porque são elas que vão dar significado, de acordo com a sua classificação, para o que a gente quer expressar ali, ok? Bom, na forma de escrever essas palavras, elas se classificam como conjunções próprias ou simples. Por que simples? Porque elas são escritas em uma única palavra. Só uma palavrinha é aquilo ali, a conjunção. Ou elas podem ser impróprias ou composta. Como o próprio nome diz, se ela é composta, ela vai precisar de mais de uma palavrinha para formar a minha locução conjuntiva, ok? Vamos lá para um exemplo. Eu tenho aí algumas frases e a primeira diz assim: Não quero jugo de naranja, sino de fresa. Eu não quero suco de laranja, mas sim de morango. E aí eu tenho sino, que é a minha conjunção própria. Ela é uma palavrinha só que está ali conectando as minhas frases, ou seja, minhas opções. Outra frase. El libro está direcionado ao público infantil e adolescente. O livro é direcionado ao público infantil e adolescente. E eu tenho ali a minha conjunção e, ou seja, ela também é própria porque é uma palavrinha só que está conectando aí as frases. Agora vamos para as impróprias, ou seja, aquelas que são compostas. Não vou a la fiesta, assim que não me busques outra vez. Eu não vou a essa festa, ou seja, não me procure mais. Assim que é a nossa conjunção imprópria, porque eu preciso de duas palavrinhas para encaixar e dar o meu sentido aí de conjunção. E o outro exemplo é: Quero ir a Peru, por mais que não sepa falar espanhol. Eu quero ir ao Peru, mesmo que eu não saiba falar espanhol. E aí eu tenho três palavras para formar a minha conjunção. Por mais que, ok? Bom, essas são as formas que podem variar na maneira de escrever. Agora nós vamos conhecer como elas podem variar nos seus significados. Então nós temos aí orações coordinantes, que são as coordenadas, e as subordinantes, que são as subordinadas. Diferença. A minha coordinante, ela vai ter uma união de frases com o mesmo valor, o mesmo peso. Já as minhas subordinantes, as minhas subordinadas, elas vão estabelecer uma certa dependência da frase principal. Então, elas vão estar sempre conectadas com o que foi dito anteriormente. Aí, elas podem se classificar em algumas formas. Por exemplo, as coordenadas se subdividem em copulativas, que no nosso português são as aditivas, dão uma expressão de mais, né? As disjuntivas e distributivas. Essas duas juntas no espanhol equivalem a um tipo de conjunção no português, que são as alternativas. Mais adiante vocês vão entender por que no espanhol elas são divididas. E nós temos também as adversativas, que também se chamam adversativas no português, ok? Já nas nossas subordinantes, eu tenho as causales, que são as causais, concessivas, que são as concessivas, condicionales, que são as condicionais, consecutivas, igual ao português, e finales, que são as finais, ok? Vamos tentar conhecer cada uma delas. Primeiro, eu tenho as copulativas, que são as nossas aditivas do português. Então, elas vão dar uma sensação de união de orações. E aí nós temos algumas que a gente utiliza, que é o i ou o e, no nosso espanhol, que seria o nosso e do português. O ni, que seria o nosso nem do português. Tanto como, tanto quanto, assim como. E aí vamos aos exemplos. El domingo comprei tomates e zanahorias. Ou seja, domingo eu comprei tomates e cenouras. La madre e hijo han llegado. Se llama Maria e Igor. Bom,
As duas formas aí, tanto com o nosso Y quanto com a letra E, são essas aditivas que nós estamos acrescentando informações. A diferença é que quando eu tenho uma próxima palavra depois da minha conjunção que comece com a letra I ou com a letra HI, eu preciso substituir a minha letra Y pela letra E para evitar aí um som bem desagradável de II. Para evitar esse som, né, para não dizer la madre y hijo, que seria o nosso Y, a gente vai trocar para la madre e hijo han llegado. Se chama Maria e Igor, ao invés de Maria e Igor, ok? Essa é a nossa regra de eufonia sendo aplicada. Outros exemplos. Não como nem duermo se minha hija não está em casa. Ou seja, eu não como nem durmo se minha filha não está em casa. E me dá igual tanto o vestido verde quanto o vestido azul. Ou seja, tanto faz para mim. Qualquer um. O vestido verde ou azul, tanto faz. Outros exemplos aí. Disjuntiva e a distributiva. Essas duas aqui no português são aquelas que nós temos as alternativas. A diferença é que a disjuntiva é o meu ou do português, que em espanhol eu vou escrever com a letra O, ou em situações de regra de eufonia, nós vamos escrever com a letra U. E essas aí eu só tenho duas possibilidades que são contraditórias. Ou eu tenho uma opção ou a outra. Eu não posso ter aí uma oscilação entre elas. É uma ou outra. Exemplo, podemos ir ao cine ou ao teatro. É um ou outro. Pero debes elegir quem nos acompanhará, ou seja, você tem que escolher quem é que vai nos acompanhar. Aí a gente tem a regra de eufonia. Laura ou Oscar. A mesma coisa que aconteceu lá com o nosso Y e o nosso E. Eu não posso dizer Laura ou Oscar. Vejam que dá um som desagradável. Então, para que a gente pronuncie de uma forma mais limpa, a gente vai substituir a letra O pela letra U. Laura ou Oscar, mulher ou hombre. Também eu tenho aí uma palavra com HO na sequência, então também preciso acrescentar aí a letra U, ok? Já na outra parte de alternativa, eu tenho possibilidades, eu tenho opções. Então, é uma coisa mais possível. Posso escolher as duas, inclusive. Quais são? Bien, bien, ya, que seria o nosso já. E aí a gente vem as alternativas. Ora uma coisa, ora outra coisa. Sea uma coisa, sea outra coisa. Seja isso, seja aquilo. Exemplo. Sea sábado, sea domingo, sempre juego al futebol. Ou seja no sábado, seja no domingo, sempre joga futebol. Ayer, já hacía frio, já hacía calor. Ontem, ora fazia frio, ora fazia calor. Outro exemplo. Ora quiere companhia, ora quiere estar solo. Ou seja, ora quer estar só, ora quer estar acompanhado. E, bien estudias, bien te vas a las fiestas. Ou você estuda, ou você vai às festas, ok? Então, são possibilidades que, inclusive, pode acontecer simultaneamente. Diferente lá das nossas disjuntivas, que são opções isoladas, contraditórias, ok? Bom, as adversativas, elas vão ter uma oposição, uma contrariedade. Quais são? Mas, que também é igual ao português, pero, que seria o nosso porém, sino, que poderíamos colocar aí como se não, mas sim, sino que seria somente, apenas, sin embargo ou no obstante, poderia ser no entanto, contudo. E aí os exemplos. Me encantam as películas, pero prefiro las series. Eu gosto dos filmes, mas eu prefiro as séries. Não era outro sino su padre que saía a trabalhar. Não era outro homem, outra pessoa, senão o seu pai que saía para trabalhar. Não estava triste, sino indiferente. Não estava triste, mas sim indiferente. Não te pido outra coisa, sino que me perdones. Eu não te peço outra coisa, somente que me perdoes. E se esforçou muito, sin embargo, isso não foi suficiente. Ou seja, mesmo que se esforçou, contudo, não foi suficiente. E agora vamos para as nossas conjunções subordinadas, ok? E aí nós começamos com as causales. Se elas são de causa, então nós temos motivos. Ou seja, a causa de, por causa de, como, dado que, em vista de que, porque, pues, puesto que, enfim, todas elas aí vão me dar essa situação de que nós tivemos aí um motivo, certo? Puesto que ela não chegou, não vou ao cine. Ou seja, já que ela não chegou, não vou ao cinema, por esse motivo. Camina todos os dias por la salud.
não porque lhe gusta, ou seja, vai caminhar por conta da saúde. Como estava enfermo, não foi à escola. Não nos visitará, dado que seu coche está na oficina. Vou retrasar a causa da lluvia, ou seja, não visitará a gente, já que o seu carro está lá na oficina e eu vou me atrasar por causa da chuva. As concessivas. Nesse caso, eu tenho uma dificuldade para cumprir algo. E essa dificuldade ela vai estar expressada na minha oração principal. Quais são as minhas conjunções concessivas mais comuns? Há um que seria embora ou mesmo que, por mais que, apesar de que, por muito que seria o nosso ainda que, ou mesmo que do português. Exemplos. Escutei o discurso completamente, aunque não me gostava o orador. Mesmo que eu não gostasse dele, eu escutei, né, o discurso inteiro. Por mais que supiera seu destino, não poderia evitá-lo. Por mais que soubesse do seu destino, não poderia evitá-lo. Por muito que lo intentara, não aprendia a conduzir. Mesmo que tentasse muito, não conseguia aprender a dirigir. E pese a que não estudou, aprovou em todos os exames. Ainda que não estudou, aprovou em todas as provas. Condicionais. Aqui eu tenho uma condição e ela geralmente tem aí algo para ser cumprida. Então, nós temos aí se, que seria o nosso se do português, como, a não ser que, a menos que, exceto que, salvo que seria a não ser que, ou com exceção de algo, ok? Com tal de que seria o contanto, desde que. E aí a gente tem uns exemplos. Se llego temprano, te levo a cenar. Se eu conseguir chegar cedo, te levo para jantar. Como llegues tarde, não vamos ao centro comercial. Se você chegar tarde, a gente não vai para o shopping. Me gostaria sair, a menos que haja algum problema. A menos que tenha um problema, eu gostaria de sair com você. Ah, não podemos hacerlo, salvo que o jefe nos permita. Não podemos fazer isso, com exceção ou a menos que o nosso chefe permita. Te conto a história, com tal de que não contes a nadie. Eu vou te contar a história desde que você não conte para ninguém, ou seja, são condições colocadas aí. Consecutivas, nós temos uma ideia de consequência, continuação. Assim que, por lo tanto, que seria o portanto, por conseguinte, por isso, com que, tanto que. E aí nós temos os exemplos. Eres muito inteligente, por lo tanto, não te preocupes. Você é muito inteligente, por isso não se preocupe. Já se hace tarde, com que apúrate. Já é muito tarde, ou seja, portanto, de maneira que você tem que se apressar. Se esforçou tanto que conseguiu a beca de estudos. Se esforçou tanto que conseguiu a bolsa de estudos. Ele é um mentiroso, assim que não te fies de sua palavra. Ele é um mentiroso, ou seja, não confie na sua palavra. Esta semana llega Juana, por conseguinte, é necessário arreglar tu casa. Ou seja, em consequência da chegada de Joana, você precisa arrumar a sua casa. E aí, por fim, nós temos as finales, que vão falar de finalidade, de propósito. E aí nós temos a, para que, a fim de que, com vistas a que, com a intenção de que, com o objeto de que. Esse objeto seria objetivo. Com o propósito de que, ou seja, sempre dando aí uma finalidade para essas informações. Vine a que me digas la verdade. Eu vim para que você me diga a verdade. Apúrate, que não lleguemos tarde, ou seja, se apressa para que a gente não chegue tarde. Le escribo a diário para que não me olvides, ou seja, eu escrevo com frequência, diariamente, para que não me esqueças. Vine a fim de que aclaremos nossas diferenças. Eu vim para que a gente possa aí dar um jeito nas nossas diferenças, a gente se resolver. Bom, vamos a praticar. Nós temos aqui algumas conjunções presentes em algumas frases e nós vamos identificá-las, vamos sublinhá-las, ok? Letra A. Ni los maestros, ni los estudiantes estão de acordo. E aí a gente tem especificamente a mesma conjunção que está se repetindo aí, né? Que é o ni e o outro ni, que seria o nosso nem. Nem os professores, nem os estudantes estão concordando. Letra B. Uno, o outro, deverá pagar por esta deuda. Aqui a gente tem aquela regra de eufonia. Na letra U, na conjunção
U. A gente substituiu o O, que seria as opções, pela letra U, porque a palavra outro começa com letra O. Então, para a gente evitar aí o som desagradável, a gente vai colocar a letra U. C. Se equivocou en la respuesta. No obstante, repitió el ejercicio. Ou seja, ele errou a resposta, mas foi lá e refez o exercício. Letra D. No sé si lo encuentra em su trabajo. E aí nós temos si, que é a condição. Ou seja, eu não sei se eu o encontrarei no seu trabalho. E letra E. Contaminaram el río, así que algunos peces murieron. Contaminaram o rio, ou seja, alguns peixes morreram. E aí nós temos uma historinha em quadrinho. Temos aí a menininha lendo o calendário e aí ela fala: ânimo, que este quedó así porque ya que ver lo que tuvo que pasar. Pero vas a ver que a vos te va a ir mejor. Ou seja, ela está lamentando porque o calendário aí passou o ano rápido, muito difícil, mas logo pode ser que melhore. E aí a gente tem porquê e pero. E ao lado nós temos que escolher qual é a opção que melhor se encaixa aí. De todas elas, o porquê só pode ser substituído por pues e o pero por mas, porque são sinônimos de acordo com suas classes de conjunção, ok? Bueno, esta foi nossa classe de hoje, espero que les haya gustado. Não se olvidem, lembrem-se de procurar na plataforma para mais informações. Nos vemos na próxima. Hasta luego!